Oi pessoal, professora Ivane aqui de volta para falar com vocês da membrana plasmática. Nós já vimos a estrutura da membrana, que a membrana é formada de lipídios, proteínas, uma dupla camada de fosfolipídio, aleatoriamente entre os lipídios as proteínas. Nós vimos também as especializações da membrana, como microvilosidades, desmossomos, interdigitações, invaginações de base. Nós vimos também o envoltório que a membrana da célula animal tem, que é de açúcares, que é o glicocálix, com função principalmente de reconhecer o que pode entrar na célula. E hoje a professora está aqui de volta para falar do transporte pela membrana. Você já parou para pensar que tudo que você come, uma grande parte daquilo é quebrado, vai lá para o seu estômago, depois é quebrado no estômago, intestino, e passa para o sangue através do transporte pela membrana, tem que atravessar a membrana celular. Quando alguma substância chega lá no neurônio, para nutrir o neurônio, e lá na mitocôndria, você sabia que tem que atravessar a membrana plasmática? Então, para quando uma célula quer mandar alguma coisa embora, no caso do nosso corpo, ela tem que mandar sair, passar a membrana para ser levada embora pelo sangue, geralmente. Olha só, nós vamos falar agora dos tipos de transporte pela membrana plasmática. Quais são os tipos de transporte, quais são as formas que as substâncias podem passar a membrana plasmática. Quero que vocês olhem aqui para mim, nós temos 3 transportes principais pela membrana. Transporte passivo, que não gasta energia, não gasta ATP. Transporte ativo, nós vamos ver contra o gradiente de concentração e gasta energia. E transporte em massa, que é quando a célula engloba alguma coisa e tem que romper um pedacinho da membrana. Hoje nós vamos começar pelo transporte passivo, que é aquele que não gasta energia. Então, nós vamos ver quais são os 3 tipos de transporte passivo pela membrana. Difusão simples, difusão facilitada e osmose. Esses são os 3 tipos de transporte através da membrana. Vamos começar pela difusão. O que é difusão? Difusão é a passagem de íons, como sais minerais, por exemplo, moléculas como vitaminas, gases, né? Pela membrana do meio mais concentrado para o meio menos. Como assim, Ivânia? Vamos dar um exemplo. Quando eu vou fazer um doce, eu coloco açúcar no doce. Um doce de abóbora em pedaços. O açúcar, ele vai entrar naquele pedaço de abóbora, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. O açúcar, ele entra, passa pela membrana das células da abóbora e entra na célula. Imaginem vocês que quando eu tempero um alimento, a pimenta, o sal, eles atravessam uma parte do tempero, atravessa a membrana e entra na célula. Isso é difusão. Difusão é a passagem de íons ou de moléculas de um meio de maior concentração. Então, eu vou ter aqui, ó, mais concentrado para um meio menos concentrado. Nesse caso, aqui fora da célula está mais concentrado do que dentro. Esses íons vão entrar, a membrana deixa passar, não há muita especificidade para difusão. Difusão, então, seria a passagem do meio mais para o meio menos. Quando eu passo um hidratante na pele, um creme, grande parte daquele creme se difunde para as minhas células, porque a face externa é mais concentrada, onde está o creme, do que a minha célula. Ele vai atravessar a membrana, vai entrar na célula. Isso é o quê? Isso é difusão simples, de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Um grande exemplo de difusão simples é a hematose nos alvéolos pulmonares. Quando nós temos os saquinhos de ar, os alvéolos, o oxigênio chega com maior concentração dentro do alvéolo e ele passa para o sangue, galera. De onde tem mais para onde tem menos, do alvéolo para o sangue.
E o gás carbônico sai do sangue para o alvéolo por difusão também, do meio mais para o meio menos. Isso é difusão simples. Íons ou moléculas passando de um meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Passando por onde, Vânia? Pela membrana plasmática. Agora nós temos um outro tipo de difusão, que é a difusão facilitada. Algumas moléculas precisam da ajuda da proteína para poder passar a membrana plasmática, mesmo a favor do gradiente de concentração. Alguns aminoácidos, alguns açúcares, eles vão atravessar a membrana plasmática, mas eles precisam da ajuda de uma proteína. Eu tenho aqui a célula, eu tenho aqui moléculas e elas querem passar para o interior da célula. Eles vão se ligar na proteína, essa molécula, a proteína reconhece essa molécula, então aqui há especificidade, na difusão facilitada há especificidade, ela reconhece essa molécula e essa proteína que está na membrana, galera, ela dá um giro de 180 graus e coloca essa molécula para dentro. Deixa a professora fazer um exemplo aqui, ó, faz de conta que o meu pincel é a molécula e eu sou a proteína da membrana. Eu me ligo a essa molécula, eu dou um giro de 180 graus e coloco essa molécula para dentro, do meio mais concentrado para o meio menos. Qual a diferença, Ivânia, para a difusão simples? Na difusão facilitada na membrana, existe uma proteína permease e ela auxilia na passagem dessa molécula de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Nenhuma das difusões gastam energia, por isso que é sim um transporte passivo. Transporte passivo não gasta energia. No caso da difusão, sempre do meio mais para o meio menos concentrado. Quando os alimentos chegam lá no intestino, que eles estão degradados, eles são absorvidos por difusão, de onde tem mais nutrientes para dentro da célula, onde tem menos. Isso é difusão. Uma parte é por difusão simples, outra parte por difusão facilitada. Quando ela é facilitada, ela tem a ajuda da proteína chamada permease. Agora, nós vamos falar do terceiro tipo de transporte passivo. Já falamos de difusão simples, difusão facilitada. Agora, nós vamos falar de osmose. Osmose, galera, é a passagem de líquido, de água, do meio agora menos para o meio mais concentrado. Vamos lá, meio menos concentrado, hipotônico. Meio mais concentrado, hipertônico. A água sempre vai do meio menos para o meio mais, do hipotônico para o hipertônico, sempre. Olha só, um exemplo de osmose característico, quando joga sal na lesma. Quando alguém joga sal na lesma, a água do corpo da lesma vai em direção ao sal e ela morre de desidratação. Lógico, um pouquinho daquele sal vai entrar no corpo da lesma por difusão, mas a osmose é mais rápida, a água vai sair mais rápido do que o sal vai se difundir, e aí então ela vai morrer desidratada. Isso é osmose. Quando nós temperamos uma salada, algum tempo depois a salada murcha, porque ela perde água, fica água no fundo da vasilha, porque a água foi do meio menos concentrado para o meio mais, onde estava o tempero, ela saiu da célula. A osmose é sempre a passagem de água do meio hipo para o hiper. A maioria das células tem como meio ideal o meio isotônico. O meio isotônico é um meio de igual concentração. Agora nós vamos falar um pouquinho da osmose na célula animal. Pessoal, o meio ideal eu disse que é o hipotônico, o isotônico. Agora nós vamos mergulhar uma hemácia. Hemácia é um glóbulo vermelho do sangue. Isso aqui é uma hemácia. A hemácia é uma célula animal. A hemácia é um glóbulo vermelho aí. E eu vou mergulhar essa hemácia. Aqui ela está em meio ideal.
Agora eu vou mergulhar uma hemácia em água destilada, que é água pura, livre de íons. A célula é mais concentrada, a hemácia é mais concentrada. Eu vou dizer que a hemácia é hipertônica e a água, o meio é hipotônico. A água vai entrar na hemácia, porque a hemácia é mais concentrada. Veja, a água vai do meio hipo para a hemácia, que é hiper. O meio em que ela está mergulhada é que é hipotônico. Ela ganhou água. Ela ganha água, ela enche, enche, enche e pode até explodir. Quando a hemácia explode, ela sofre hemólise. Em alguns livros eles vão chamar de plasmoptise, tá? Que é quando ela sofre uma lyse, ela rompe, a célula explode de tão túrgida que ela ficou, de tanta água que ela ganhou. Imaginem vocês, por isso que é perigoso, se eu fazer uma injeção no seu sangue de água destilada, eu posso explodir suas hemácias. Então, um soro fisiológico tem que ter uma concentração específica para que isso não aconteça, porque pode se tornar perigoso injetar água pura nas veias. Agora, vamos lá. Mergulhei uma célula animal em meio hipotônico, ela ganhou água e rompeu. Se eu mergulhar uma célula animal, meio ideal, já falei, isotônico. Se eu mergulhar em meio hipertônico, água mais cloreto de sódio, 1,5%, concentrado. Agora, o meio que ela está mergulhada é um meio hipertônico, mais concentrado, água e sal. Galera, ao invés dessa célula ganhar água, ela perde, porque a água vai do meio menos concentrado que a célula. Agora, a célula é hipotônica e o meio é hipertônico. Então, eu mergulhei essa célula no meio hipertônico, ela perdeu água, ficou murcha, plasmolizada. A mesma coisa pode acontecer se eu injetar uma substância muito concentrada no sangue de alguém. Eu posso até matar essa pessoa. Por quê? Porque as hemácias vão murchar e vão perder toda a água. Isso é importante. Olha só, mergulhou em meio hipotônico, célula animal, rompe. Mergulhei em meio hipertônico, ela murcha. Agora vamos lá, célula vegetal. Se eu mergulhar uma célula vegetal, meio ideal, isotônico. Se eu mergulhar uma célula vegetal em meio hipotônico, é isso que eu quero que vocês guardem agora. Ela vai ficar túrgida como a célula animal, ela vai encher, galera. Só que ela enche e a célula vegetal ela tem um envoltório a mais, que é a parede celular. A hora que encher, ela vai encostar na parede. Então, ela não sofre hemólise. Por que a célula vegetal não sofre hemólise? Porque a membrana encosta na parede celular. Quando ela encostar na parede celular, ela não aumenta, ela fica túrgida, mas ela não rompe. Por que ela não sofre hemólise? Célula vegetal tem parede celular. Por último, quando eu mergulho uma célula, galera, uma célula vegetal em meio hipertônico, ela também perde água, ela também murcha. É isso que acontece se eu colocar adubo demais numa planta. A hora que eu coloco adubo demais no solo, ao invés da água entrar para a raiz, a água vai sair da raiz para o solo, porque o solo está muito concentrado. E essa planta vai perder água do meio menos, que é a raiz, para o meio mais concentrado, que é o solo. E o que pode acontecer com a planta? Ela vai morrer desidratada. Porque eu mergulhei, porque aquela raiz está no meio hipertônico, as células vegetais no meio hipertônico. Ela fica murcha também, plasmolizada em meio hipertônico, igual a célula animal. Mas em meio hipotônico, célula animal rompe, célula vegetal não rompe. Por quê? Porque tem um envoltório chamado parede celular. Pessoal, se você gostou dessa aula de transporte passivo pela membrana, dá um like nessa aula. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal. Vai ajudar você a adquirir novos conteúdos para o vestibular, ok?